e trocam ideia. O que esse senhor quer, o que essa galera quer, é discussão. É discussão, é like, é a vida do Twitter, sabe? Que a gente vai lá aí. Não sei se isso uma vez falou que gostou. Não foi ele que falou agora há pouco no outro vídeo ali que ele tá reagindo, que ele só fez esse vídeo pra ganhar like? Sim, viu? Sim, exatamente ele. Não faz nem 2 minutos. Entendi. É porque assim, a gente falou bastante tempo, mas no vídeo mesmo não faz 2 minutos que ele falou isso. Gostava de bolo e virou uma discussão gigantesca porque, nossa, mas e os celíacos e os diabéticos, etc. É o que esse senhor quer fazer. Quando ele quer debater, você já não chega falando assim, eles querem espalhar a visão de errada de mundo deles, né? Isso não é a ideia de quem quer fazer um debate, né? Fazendo um bom podcast. Podcast mais ligados aos anticomunistas, né? Agora, quanto a essa questão, lógico, o comunismo tinha uma visão totalmente de extermínio contra quem pensasse contra eles. Já visto o que o Mao Tse Tung fez, o que o Pol Pot fez no Camboja, o que o Stalin fez, isso é tudo documentado, né? Esses comunistas de YouTube negam esse passado, apesar de amplamente documentado. Esses documentos qualquer um pode ter acesso, foram abertos a partir de 1991. Então, de novo, ele invoca o comunista metafórico, dizendo que comunistas negam essas coisas aí. Essas coisas o quê? Ele não traz exemplo nenhum. O Marcelo, ele não refuta nada. Como assim, velho? Eu acho que esse cara tem problema de interpretação, velho. Eu acho que esse cara daí, ele não consegue conectar o lá com o cá mais que 2 minutos. Assim, mais do que uma frase. Na frase anterior, ele esqueceu a seguinte. Ele deu 2 exemplos. Os massacres realizados por Mao e os massacres realizados por Pol Pot. Ele situou a questão na China e no Camboja. Ele disse que isso estava largamente documentado. Eu não sei, nesse sentido, como é que é possível a utilização de um verbo, a utilização de uma estrutura definidora e você ainda assim não conseguir entender. Eu realmente gostaria de entender, Felipe Durante, por que você reage como se a última frase fosse a única coisa que existe. Nada. Porque ele não traz exemplo. Ele falou, é só ver o que o Mao Zedong fez na China. O que o Mao Zedong fez na China? O Pol Pot fez no Camboja. Ok, o que o Pol Pot fez no Camboja? E aí o que Stalin fez? O que Stalin fez? É impossível, velho. É impossível. Ele acabou de dizer, veja só, ele acabou de dar 2 exemplos circunstanciais de onde ele acredita que aconteceram. E aí ele fala, não, ele não definiu o que é. Não, calma aí. O que você está pedindo é mais do que isso. O que você está pedindo é que ele vá a fundo e que ele decrete quais foram os acontecimentos específicos em que isso se deu. Isso não significa, e assim, é um fato corriqueiro. Para você estabelecer, por exemplo, o número de mortes de determinado regime, você não precisa estabelecer o número de mortes circunstancial de cada uma das situações, ou listar essas situações. Porque essa é uma meta-discussão. Uma meta-discussão é uma discussão que acontece no nível de uma análise do fenômeno como um todo. É o que a gente chama de análise holística. Para analisar esse fenômeno, a gente vai em busca de algumas coisas. A gente vai, por exemplo, número de óbitos, causa de óbito. A gente vai, por exemplo, em torno também dos acontecimentos específicos. A gente vai, por exemplo, em torno do aparato jurídico dado naquele momento, número de sentenças com pena de morte. A gente vai, por exemplo, com o número de munições utilizadas em período doméstico. Tem uma infinidade de coisas que definem o número de pessoas que morreram. Uma infinidade de coisas. Um exemplo muito simples, por exemplo, no caso dos povos indígenas, muitas vezes se analisa, inclusive, a incidência de determinados vírus em determinados locais. Então, assim, entenda muito bem. Até pode-se fazer essa análise e até pode-se entrar nessa discussão em torno de situações e acontecimentos específicos. Mas a discussão sobre isso, ela é uma discussão holística que não passa pela descrição de sequer um dos fatos individualmente. Porque
existem outros meios sobre os quais se pode estabelecer isso. Então, muita calma, Felipe, muita calma, que só as aulas de história não foram também sucedidas assim. Eu recomendaria você dar uma olhadinha, não só em filosofia de história, como um pouquinho de meta-história. Começa pelo Paul Ricoeur. Vamos ver se você consegue abrir, você como engenheiro, consegue abrir o livro do Paul Ricoeur para ler. Eu acharia muito curioso você lendo em voz alta um livro do Paul Ricoeur.